Nesta aula, nós vamos falar sobre o segundo pilar da autoestima, que é a autoimagem. A autoimagem é basicamente como você se percebe em termos da sua apresentação. É importante frisar aqui que a autoimagem não tem a ver apenas com os aspectos físicos. É realmente o seu conjunto, a sua apresentação. É como você entende a apresentação global de si mesma. Dentro desse pilar, o aspecto físico é o que mais afeta as pessoas, a percepção física que elas têm de si mesmas. Talvez porque a gente viva numa cultura, numa sociedade que valoriza muito a imagem e define muitos padrões de beleza. Entretanto, aqui cabe a primeira ressalva. A gente tem que entender que beleza não é um conceito absoluto. É sempre um conceito relativo e até por isso tem a ver com a nossa aprendizagem. Ou seja, nós aprendemos através daquilo que os nossos pais e professores nos ensinaram. Aprendemos o que é certo, o que é errado, o que é positivo, o que é negativo, o que é competente, o que é ignorante e também o que é feio e bonito, dentre tantas outras coisas. A partir disso, formatamos a nossa própria percepção de belo e passamos a acreditar que é uma percepção própria, quando na verdade é uma percepção aprendida. E isso acontece em toda parte. Existem tribos indígenas em que são consideradas belas as mulheres que têm pescoços longos, que usam argolas. Na China, por exemplo, até o século XIX, a mulher era considerada bonita e adequada para casar se ela tivesse um pé pequeno, e por isso os pés das jovens eram amarrados e os dedos quebrados para atender os padrões de beleza da sua cultura. No Renascimento, as mulheres gordinhas eram o padrão de beleza, pois o mundo estava vindo de uma crise alimentar e ser gordinha simbolizava riqueza e abastança. A gente realmente vai aprendendo a ter um modelo, uma referência de beleza com a qual, inevitavelmente, a gente acaba se comparando, só que de forma inconsciente. O que a gente precisa aprender a fazer aqui é começar a trabalhar de forma consciente para que possamos estabelecer limites saudáveis para a nossa vida. Outro aspecto importante, além da cultura, é a gente entender que às vezes dentro da própria família a gente vai ter a valorização desses aspectos físicos de beleza. Se a sua família valoriza muito a beleza, cobra muito certos padrões dos seus membros, tudo isso vai influenciar na sua autoimagem. A minha família, por exemplo, tem um valor estético muito elevado. A minha mãe valoriza muito beleza e harmonia e sempre exigiu muito de nós a esse respeito. Tudo tinha que estar bonito, tudo que precisava estar, todos precisavam estar bonitos sempre. E essa situação foi muito perturbadora por muito tempo, por causa das críticas verbais ou até apenas pelos olhares que a gente recebia de desaprovação quando você estava aquém do padrão de exigência. Fora a insegurança sobre qual roupa usar, sapato, cabelo, e não foi à toa que ela enveredou para o lado da moda. Mas foi preciso, gente, muito trabalho de autoestima para que eu pudesse me autorizar a ser diferente e atenuar essa pressão estética, né? E ainda assim me sentir pertencente e respeitar as suas escolhas. O ponto é que a forma que a gente vai se percebendo fisicamente, até ela não é objetiva e sofre distorções a partir daquilo que a gente foca mais. Eu não sei se já aconteceu com você, de você pegar álbuns antigos de fotografia e olhar para fotos suas no passado e falar, gente, como eu estava bem, como eu estava bonita, como eu estava magra. E depois você recordar como você se sentia naquela época e se sentia gorda, se sentia feia.
Tem um comercial muito bacana que trouxe isso de uma forma brilhante, o comercial da Dove. Eu vou deixar na aula abaixo o comercial para vocês assistirem. Esse comercial consiste na produção de um retrato falado. Só que a primeira parte, a própria pessoa se descreve e na segunda parte, uma outra pessoa a descreve. No final, as duas imagens são apresentadas lado a lado e o resultado é surpreendente, porque o retrato mais bonito é aquele em que outra pessoa faz a descrição. Isso acontece porque quando a gente se descreve, a gente tende a focar naquelas coisas que a gente não gosta, mostrando que a nossa percepção da gente mesma já é um pouco distorcida. Isso, elevado a um grau máximo, leva, por exemplo, a um transtorno chamado transtorno disfórmico corporal, no qual a pessoa tem um grave comprometimento de autopercepção. Ainda falando especificamente sobre a beleza física, é importante a gente expandir os nossos valores em relação a isso, já que trata-se de um aspecto completamente efêmero. Ou seja, ainda que você tenha a maior beleza do mundo, você está fadado ao envelhecimento e isso com o tempo vai se perder. Apesar disso, é importantíssimo a gente ter em mente que não tem problema nenhum que você queira melhorar a sua imagem. Então aqui também é importante a gente fazer uma flexibilização daquela ideia de que temos que nos aceitar incondicionalmente. Podemos sim melhorar o que pode ser mudado, mas aceitar aquilo que não pode. A ideia aqui é encontrar claramente esse limite dentro do seu biotipo e dentro do seu perfil. Então você poderia buscar a sua melhor versão física, aquela que você sente que vai te fazer bem, mas entendendo claramente qual é esse limite. É importante a gente entender também que a busca pela perfeição de um padrão de beleza pré-definido ou de um padrão do momento nos leva a um estado de escravidão permanente e a uma constante insatisfação. Primeiro, porque a ideia de beleza, como já dissemos, ela é subjetiva. E segundo, porque só a sua imagem física, corporal, ela é insuficiente para trazer a felicidade e relacionamentos saudáveis. Também é importante lembrarmos que Walter Rizzo traz a ideia de que a beleza é uma atitude e que precisamos lembrar que nós somos muito mais do que um amontoado de peles e ossos. É preciso buscar a partir disso quais são as outras características que compõem essa imagem, que é algo que a gente transmite, é o conjunto que não é só físico. Essas outras características, elas envolvem se você é agradável, se você é alegre, se você é uma pessoa objetiva ou prolixa, se você é engraçada, dentre tantos outros aspectos. Tudo isso vai dar o conjunto da sua manifestação. Muitas vezes, o conjunto da sua apresentação faz você uma pessoa maravilhosa, mesmo que a sua beleza física não se enquadre em nenhum padrão de beleza. Sua atitude tem o poder de tornar você uma pessoa interessante, charmosa e magnética. No próximo vídeo, nós vamos explorar os conceitos de auto-reforço. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!